Esse é David Sumner, que assassinou sua própria mãe e tirou 277 fotos com o cadáver dela. O caso aconteceu em Pittsburgh, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Margaret era dançarina e uma amorosa mãe de 2 filhas. Sua filha mais velha, chamada Ellen, afirmou que Margaret era o que ela poderia chamar de uma mãe perfeita. Ela era divorciada do pai das suas filhas e casou novamente com um homem chamado David Sumner, que era muito bem sucedido. Em 1989, Margaret deu à luz a seu primeiro e único filho menino, que foi chamado de David, assim como seu pai. David sempre foi tratado como um verdadeiro príncipe. Ele foi o primeiro bebê da família há muito tempo, suas irmãs já eram mais velhas, então ele era mimado por todo mundo, principalmente pelo pai dele, que era muito rico. Como os próprios parentes descrevem, o pai de David fazia questão de dar tudo que o filho queria antes mesmo dele saber que queria. Quando chegou na segunda série, mais ou menos, David começou a pedir dinheiro para fazer absolutamente qualquer coisa. Se ele se comportasse, sentasse corretamente na mesa, entrasse no carro quando eles pediam, por exemplo, ele queria um pagamento, e assim seus pais faziam. O primeiro indício do comportamento agressivo de David surgiu justamente nessa época, quando ele matou um passarinho com suas próprias mãos sem demonstrar nenhum pingo de remorso. Aos 19 anos, ele se mudou para Washington para estudar matemática. Nessa época, Margaret e David já estavam separados há 7 anos, mas arcavam com todas as despesas do filho. O comportamento agressivo de David chegou num ponto que sua mãe o flagrou tentando se com uma faca. Ambos foram hospitalizados porque Margaret supostamente teria caído e batido a cabeça enquanto tentava ajudar David. Apesar de continuar bem estável, seus pais continuavam pagando sua faculdade, até descobrirem que David não estava mais frequentando as aulas. Eventualmente, ele foi expulso da faculdade e voltou a morar na Pensilvânia com seus pais. Ele se dividia entre a casa do seu pai e da sua mãe, que já não tinham condições financeiras tão boas como no passado. Mas David não parecia se importar, não trabalhava e gastava o dinheiro dos pais. Sua família voltou a ter esperança sobre seu futuro quando, aos 24 anos, David anunciou que havia entrado para a Marinha dos Estados Unidos. Até que em 2015, aos 26 anos, ele foi encontrar seu pai para pedir que ele pagasse uma viagem para ele, mas ele não tinha condições de pagar. Então David se revoltou e começou a agredi-lo brutalmente, chegando num ponto que os vizinhos ouviram e chamaram a polícia. Quando as autoridades chegaram, David estava em cima do seu pai, que estava coberto de sangue. O espancamento foi tão brutal que ele teve um sangramento no cérebro, além de graves lesões na virilha e na espinha. As consequências foram tantas que após isso, ele teve que ser levado a uma casa de repouso, pois não poderia mais viver sozinho. David foi preso, mas logo foi solto após uma amiga pagar sua fiança. Menos de 1 ano e meio após isso, Margaret chamou a polícia depois de também ser agredida por David. Ele a levantou da cama, a apertou e disse: "É assim que fazemos na Marinha." Ele praticamente quebrou as costelas da sua mãe e a motivação teria sido a mesma: dinheiro. Ele foi preso e indiciado por agressão, mas a pedido de Margaret, a denúncia foi reduzida a assédio. Após esse crime, foi descoberto que, na verdade, David nunca havia entrado na Marinha e estava mentindo esse tempo inteiro. Ele finalmente foi condenado a cumprir uma pena de 8 a 16 meses de prisão pela agressão a seu pai. Em uma conversa com a assistente social do seu caso, David afirmou que lutava contra o alcoolismo e que foi a bebida que o fez cometer esses crimes. Então, ele foi tirado da prisão e transferido para uma clínica de reabilitação e, em seguida, para uma casa de reabilitação. Até que no dia 2 de dezembro de 2018, aos 74 anos, o pai de David faleceu na casa de repouso. Pouco tempo depois, David começou um relacionamento e ele falava para sua ex-namorada que cuidava da vida financeira da sua mãe, Margaret, pois ela tinha algum tipo de Alzheimer ou demência. Ele falsificava a assinatura da sua mãe em cheques e se irritava caso tivesse dificuldade em ter acesso aos bens financeiros dela. Até que chegou o dia 30 de setembro de 2019. David, que já não morava com Margaret nessa época, foi até a casa dela para possivelmente pedir dinheiro. Não sabe-se ao certo o que aconteceu exatamente, pois ele nunca deu detalhes, mas ela teria negado dar dinheiro ou simplesmente não tinha mais. Então David começou a agredi-la brutalmente. Ele ainda pegou o celular dele e começou a tirar várias fotos de Margaret durante o espancamento, incluindo uma que ela estava sentada no sofá, segurando um pano ensanguentado na cabeça. Ele tirou uma selfie mostrando seu rosto cheio de sangue da sua mãe, fazendo sinal de legal. Margaret foi espancada até a morte dentro da sua casa pelo seu próprio filho. Segundo o patologista, os ferimentos dela eram equivalentes a um acidente de carro brutal, com lacerações por todo o corpo e fraturas na costela e na coluna. Depois de tudo, David ainda fez um vídeo levando o cadáver de Margaret até uma banheira que tinha na casa, onde ela posteriormente foi encontrada. David tirou 277 fotos da sua mãe durante o espancamento e depois da sua morte. Ele ainda roubou suas joias, cartões, cheques assinados e até o passaporte dela, que estava vencido. No dia 1º de setembro, 2 dias depois da morte de Margaret, o irmão dela faleceu e ninguém estava conseguindo entrar em contato com ela para dar notícia. Até que sua filha mais velha, chamada Ellen, ligou para David e ele disse que estava na casa da sua mãe, o que já era estranho. Ele disse que
que ela estava dormindo, então Ellen pediu para que ele avisasse a Margaret quando ela acordasse para ligar para ela, o que nunca aconteceu. No dia seguinte, Ellen chamou a polícia e Margaret foi encontrada sem vida na sua casa. Além do longo histórico de violência de David e o fato dele ter estado na casa da sua mãe um dia antes de ela ser encontrada sem vida lá, Ellen suspeitou dele, pois ela ligou para ele para dar notícia e ele falou como se já soubesse que Margaret estava morta, mas ninguém tinha falado nada para ele. Ela armou uma emboscada junto com a polícia e ele foi preso no dia do funeral do irmão de Margaret. Ele estava hospedado em um hotel e, além de encontrarem os bens que ele havia roubado da sua mãe, foi descoberto que ele deu um colar dela a uma funcionária e disse: de uma senhora especial para uma senhora especial. Na casa de Margaret, além de inúmeras manchas de sangue espalhadas, foi encontrado um serrote do lado de fora do banheiro em que seu cadáver estava, o que fez a polícia acreditar que David planejava esquartejar seu corpo. Depois que David foi preso, foi descoberto que ele tinha um mandado de prisão ativo em outro estado por tentativa de homicídio a uma ex-namorada, que aconteceu apenas 2 meses antes da morte de Margaret. A vítima afirmou que ele a torturou por 3 dias no quarto de hotel e que conseguiu escapar graças a um funcionário. Ele foi denunciado, mas o mandado de prisão que ele recebeu não valia em outros estados. Ele foi acusado de vários crimes, incluindo o homicídio doloso. Mas em 2022, David fez um acordo judicial em que ele confessou o crime de homicídio em 3º grau, que é mais leve, entre várias aspas, que o doloso, em troca de uma pena mais branda. Até então, ele não havia confessado o crime ainda. Por conta disso, ele foi condenado a cumprir uma pena mínima de 20 anos e máxima de 40. David Salmon pode ser solto a partir de 2039. Se o acordo não tivesse sido realizado, ele seria condenado à prisão perpétua. E foi isso.